Pois bem, Kuyper ele sempre foi muito fiel aos seus ensinamentos e aos ensinamentos das escrituras. Os ensinamentos bíblicos e os ensinamentos da fé reformada sempre foram sua base, não só na vida cristã, mas em muitos outros aspectos. Ele leva consigo essa crença reformada para a sua vida inteira, desde o seu acordar até o seu dormir. Para ele tudo se baseia nessa crença reformada. Isso é muito nítido em seu discurso da soberania das esferas, na qual ele diz: não existe 1 centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não possa dizer é meu. O ponto é que para Kuyper, o liberalismo ou o socialismo, ele é totalmente fora dos padrões de Deus, é totalmente fora do evangelho. Não tem como você conciliar o liberalismo ou o socialismo com a Bíblia, por mais que muitos hoje tentam fazer isso e fazem de forma equivocada, porque no kuyperianismo, diferente do liberalismo e do socialismo, não vai ser a individualidade ou a coletividade que vai ser o centro das ideias, que vai ser a base, mas Cristo vai ser o centro do kuyperianismo. Então ele foge dessa ideia antropocêntrica. Tudo que ele for fazer é para glorificar a Cristo, usar o poder do Estado para glorificar a Cristo, honrando seus mandamentos e as práticas de boas obras. O fator da graça comum de Kuyper é a principal causa das boas obras. As boas ações elas só são geradas por causa dessa graça comum que nós temos. Somente pela graça comum que o ser humano pode praticar a caridade, a generosidade. Essa graça comum é o resquício de divinidade que Deus deixou no homem depois da queda. Um resquício santo. É nessa graça que o reverendo percebe que era necessário contribuir para a formação de uma visão de mundo e de vida condizente com a teologia reformada, mostrar toda a potência cultural e política da teologia calvinista. A soberania de Deus e suas ordenanças criacionais não diziam respeito apenas aos assuntos teológicos, mas estavam presentes em toda a realidade de uma maneira normativa e paradigmática. Deus tinha leis e propósitos para cada esfera da vida, e desconsiderar a sabedoria divina seria incorrer em todo tipo de empobrecimento e reducionismo na experiência humana. A doutrina da graça comum foi uma teologia da responsabilidade pública, os cristãos compartilharem humanidade com o resto do mundo. Então, o objetivo do Kuyper era usar os aparatos do Estado para cuidar da criação de Deus, afinal foi para isso que Deus instituiu o Estado. Kuyper usa dos parâmetros bíblicos para a construção da formação cultural dentro da esfera pública. Porque, portanto, se o pensamento de Deus é eterno e se a totalidade da criação deve ser compreendida simplesmente como o fluxo desse pensamento divino, de tal modo que todas as coisas vieram à existência e continuam a existir por meio do Logos, então o caso é: o pensamento divino se encontra incorporado em todas as coisas criadas. Então não há nada no universo que deixe de expressar a revelação do pensamento de Deus. Então, assim, Deus, dentro do pensamento calvinista, a sua soberania, o seu senhorio deve recair na vida mesmo fora da igreja. A soberania de Deus, ela se expande em todas as esferas da vida. Esse entendimento de Kuyper, ele é fundamental e ele teve forte influência na Europa. E ainda hoje é uma forma excelente de se pensar nos problemas sociais modernos. Como dizia James Brett, o calvinismo é uma filosofia da diversidade. Outro nome que pode ser dado a essa filosofia é filosofia reformacional. Essa filosofia ela é a melhor formulação de uma prática cultural que valoriza a diversidade da criação de Deus. Ela reconhece a manifestação do pecado e traz Cristo para todas as rebeldias e pecados da sociedade. Então, Kuyper ele traz o calvinismo não apenas à igreja ou ao Estado. A família, a escola, a empresa, o trabalho, as artes e demais aspectos da sociedade são todos soberanos em suas respectivas esferas. Cada uma dessas múltiplas comunidades e projetos detém autoridade dentro de uma esfera específica, cujos limites são estabelecidos pelo Criador. Os limites não podem ser transgredidos sem que disso resultem graves prejuízos à estrutura social ordenada por Deus. Então, através do calvinismo, Kuyper conseguiu construir uma nova cultura de acordo com os parâmetros bíblicos. Ele transformou uma cultura de acordo com a cosmovisão bíblica. Isso é impressionante, cara. O grande problema disso é que o Brasil ele não é um país reformado.
É um país que se denomina cristão, apesar que ser mais cristão de IBGE, dizem, né? Mas ele não é reformado. Então, por essa interpretação, seria um tanto quanto dificultoso instaurar essa ideia. Mas se os nossos padrões morais são os mesmos, então protestantes e católicos devem se unir para isso. É uma obrigação nossa, como parte de Cristo, de nos reunirmos e reivindicarmos esse tipo de filosofia e instaurar ela. Portanto, o foco do cristão na política, de acordo com Kuyper, deve ser nas propostas para o aprimoramento dos direitos do trabalhador, uma moderna versão do velho sistema de guildas para lidar com a questão social, concílios de trabalhadores para atingir cartéis corporativos, para resolver suas disputas, processos arbitrários, para estabilizar todo o sistema, representação parlamentar pela função social e pelo distrito geográfico. Assim, é uma linguagem bem antiga, né? Mas dá para adaptar ela para a era moderna que estamos. Isso sem perder a sua essência. Para o trabalhador e para o empregador, devemos nos atentar às demandas, às dificuldades que eles passam. O Brasil, a princípio, é um país muito burocrático, e sabemos que em países com maior liberdade econômica são mais prósperos, são mais qualitários. Mais arrecadação, há mais emprego, há mais qualidade de vida, enfim, é comprovado que é melhor. É só você olhar para Nova Zelândia, é só você olhar para Suíça, até para a própria Holanda. Há uma melhor qualidade de vida para o trabalhador nesses países. Se você reclamar, cara, só pensa bem, você prefere mesmo trabalhar aqui no Brasil, com toda a carga tributária que temos, que a gente tem que passar 1/3 do ano só pagando imposto, ou você prefere trabalhar na Europa, na Oceania? Para a questão social isso também não muda muito, afinal o Brasil ele é repleto de cartéis corporativos, principalmente pela falta de competitividade que temos. São cartéis que até o próprio Estado acaba ajudando ou financiando. O Estado ajuda a criar esses tipos de cartéis. E para as disputas a gente tem que mexer com força no legislativo do Brasil. Como eu sempre falo, tem que focar no legislativo. Porque focando no legislativo, consequentemente, você vai mexer em outras áreas do poder. Você vai mexer tanto no executivo quanto no judiciário. E um exemplo é o nosso STF, que ele é super inflado. É um dos países que mais julga processos no mundo. E às vezes não tem que ser obrigação do STF fazer isso. Nós temos que ter uma representação parlamentar eficiente. Destaque nessa palavra eficiente. Devemos nos atentar que a gente elege deputados e senadores para serem representantes do povo. Eles estão lá para fazer um papel que a gente não pode fazer. Então, se eles estão representando que na média do Brasil se ganha 2, 3 salários mínimos por mês, por que eles têm que ganhar 10, 20, 30 salários mínimos, mais benefícios que custa bilhões por ano pro governo? De que adianta você escolher deputado que você nem mesmo conhece o seu histórico? Isso é muito irônico porque a gente tá na era da informação e nunca se ouve tanta desinformação presente, isso até mesmo dentro das igrejas. Então fazer essas reformas só vai gerar mais igualdade e liberdade, cara. Em um país tão desigual como o nosso, um país tão pobre de educação, se a gente não se mobilizar, cara, o tipo de coisa que acontece hoje, sempre aconteceu, vai virar uma rotina, só que não vai ser linear, ele só tende a cair mais. Você olhar pra Argentina, olha pra Venezuela, então altos impostos, desigualdade, problema com saneamento, cara, isso só tende a piorar. E apenas pra você ter um contexto, a Europa, ela tava passando por uma reforma gigantesca, cara. Diversos movimentos políticos e ideológicos e todos de cunho social. A encíclica papal, o Congresso Internacional de Paris, a Segunda Internacional Socialista de Engels, tudo isso estava acontecendo naquela época. Então Kuyper estava com um grande desafio dentro e fora da igreja, porque esses tipos de movimentos políticos eles também estavam dentro das igrejas. O engraçado é que nas escolas você ouve falar da Frente Socialista, né, que é o movimento mais lembrado, mas pouco se escuta dos movimentos católicos e neocalvinistas. E ergueram a Europa. E por que isso, né, cara? Essa pergunta eu vou deixar em aberto para você refletir. Então, até mesmo para o pensamento católico, a abordagem socialista era um grande fator de risco na época, pois a Igreja Católica ela também defendia a propriedade privada e os perigos da abolição da mesma. Então, a Igreja Católica ela adota o que a gente chama de doutrina da subsidiariedade. Uma palavra complicada, eu não sei se eu falei certo. Na qual o Estado assume a função de fornecer assistência quando as associações da sociedade civil
se encontrassem em situação de injustiça e incapacidade. Essa doutrina, ela tem pontos de conexão com o pensamento de Kuyper. Favoreceu ele a ter ganhado as eleições como primeiro-ministro em 1901. E, mesmo um século depois, a doutrina da subsidiariedade e a doutrina da soberania das esferas continuam unidas.